benvenuti, eccomi, Andrea Bottoni che incontra nuovamente a Carla Testa. Fala um pouco de você, Carla Testa, bem-vinda, gratidão, Carla Testa. Eu que agradeço o convite novamente, quantas vezes me convidar eu estarei aqui, viu? É um prazer. Quem que é a Carla, né? A Carla é uma pessoa, uma mulher de 49 anos, mãe, professora, coaching, e que nunca desiste de alcançar os seus objetivos e as suas metas. Aconteça o que acontecer. Essa é a Carla, essa é a Carla. Como que eu me apresento ao mundo, né? De uma maneira mais objetiva, como uma pessoa que gosta de aprender, curiosa e gosta de desafios. De uma maneira mais subjetiva, uma pessoa que é totalmente conectada com as relações e com as emoções. Essa é a Carla. Pois é, olha, Carla Testa, só nesta apresentação, já quantas coisas trouxe, tanto de questões, entre aspas, mais técnicas, quanto de questões pessoais. Se você no final fechou essa sua fala com emoções, sim. Quer desenvolver um pouco mais para nós, porque você fechou essa sua apresentação desta forma? Vamos falar das emoções, né? As emoções, elas sofrem um pouco de preconceito nesse mundo onde a gente busca tantas coisas que precisam ter resultados, né, mais objetivos, mais bem definidos. E por que eu falo bem definidos? Porque falar de emoções, às vezes, não torna o encontro, a entrega muito bem definida. Porque uma das coisas mais complexas que existe no mundo é você realmente entrar no imaginário do outro. Você estabelecer o grau de empatia em que você consegue entender o que o outro sente, tipo, muito mais do que ele fala. Conexão. A conexão. E as emoções, elas também têm a sua polaridade, né? Então nós temos uma escolha entre as emoções negativas e as emoções positivas. Existem vários estudos, inclusive na área do bem-estar, da busca pela felicidade, né? Em que as emoções positivas, elas causam realmente, elas trazem resultados muito promissores para a tua saúde, para a tua vida como um todo. Então, o pensamento gera o sentimento faz com que você, né, faça coisas que colaborem com a tua vida. E aí estão as emoções positivas, não é? Mas as outras, infelizmente, a depender do momento da vida das pessoas em que elas estão, elas também são escolhas, né? E elas não causam tão bem assim. Então, acho que falar de emoção não é simples assim, como as pessoas falam, né? Não são as emoções tradicionais que a psicologia descreve, mas são as coisas que fazem parte da tua experiência, da tua vida, até das suas dúvidas, dos caminhos que você escolhe a percorrer, das coisas que você sente num momento, no outro não. Então, lidar com as emoções é algo tão complexo quanto quando você vai buscar algo mais tangível para a tua existência, né? Gratidão pela partilha, Carla Testa. Fiquei curioso de uma coisa. Você disse conexão, certo? Eu disse esta palavra e você explorou um pouco mais o conceito. E você disse da importância dessas relações. Mas antes vem a conexão eu comigo mesmo, você com você mesmo. Isso é importante? É importante. A gente pode dizer que até fundamental ou de repente até essencial? Ela é essencial porque é assim, né? Quando eu me submeto, né, ao reconhecimento de determinadas emoções na minha vida, eu
parto de algum ponto, né? Então eu estou triste por quê? Eu estou alegre por quê? E às vezes a gente tem emoções que não tem porquê, né? Elas simplesmente elas surgem. Só que as emoções, elas nos conduzem muitas vezes por caminhos para conseguir alguma coisa. Agora, como que você vai percorrer um caminho se você não sabe aonde quer chegar? Entende? Por isso que eu digo que antes do reconhecimento dessas conexões íntimas, né? Intimistas, né? Essas conexões com a gente mesmo, a gente precisa entender aonde a gente quer chegar. E aí é que entram, né, todos os trabalhos de autoconhecimento, porque também antes de entender aonde a gente quer chegar, a gente tem que entender quem a gente é. Né? Obrigado. Por isso, entender o que a gente é e também, se a gente quisesse um pouco ampliar, não? Vamos dizer assim, esse nosso diálogo, também essas reflexões. Espero que vocês concordem. O que é motivação? Quando a gente fala aquelas coisas, o que te move? Fala um pouco para mim, por gentileza, para nós. Quando a gente busca, tenha consciência de que a gente... Sabe aquele momento na vida? Eu já passei por ele, né? Que você perde a sua própria identidade. Aquele momento, eu vou dar exemplos simples, para que todo mundo realmente entenda e se conecte com esse nosso bate-papo, que é tão fundamental, porque acho que na vida todo mundo já passou por um momento assim, eu creio, né? Sabe quando você entra num supermercado e você sabe exatamente o que comprar para o seu filho, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe? Então você enche o carrinho com as preferências da família. E você não sabe o que gosta mais. Não sabe o que gosta mais, né? Você tem, às vezes, um dinheiro lá na sua conta e você sai para comprar uma coisa para você. E você já não sabe mais o que te agrada. Vai a um restaurante, as pessoas todas escolhem o sabor da pizza e você embala naquela que alguém escolheu. Ou pede a de mussarela, que é a tradicional. Sabe como é que é? Então, esses momentos simples em que você não escolhe mais nada para você, ele é um momento que ele acontece na vida das pessoas. E é um momento que, na minha opinião, pelo menos na minha experiência, é onde você precisa falar e parar e perguntar: quem sou eu? Do que eu gosto? Onde eu gosto de estar? Com quem eu gosto de estar, o que eu gosto de ouvir. E eu acho que esse ponto em que você faz a pergunta, tem que fazer a pergunta, porque a pergunta é a percepção, é a sensação de que você se perdeu de você mesmo. É aí que você começa a encontrar motivos para agir. E isso é motivação. Motivação não tem prazo de validade. Não dura 3 dias, não dura 2 dias. Todos os dias a gente tem que encontrar motivos para agir. Todos os dias. Por isso que a pessoa que muitas vezes ela está com depressão, ela não quer levantar da cama, porque ela está doente e ela não tem motivos para levantar-se da cama, entende? Então, quando a gente fala do bem-estar, da busca pelo bem-estar, por essa paz interior, por essa mente, né, leve, por esse corpo que, com ou sem, né, as imperfeições, né, é seu e você ama e você gosta. Para a gente chegar nesse estado, nesse momento da vida, você tem que saber responder essas perguntas que são fundamentais. Quantas pessoas nós não conhecemos? Nós, eu digo todos nós que estamos aqui, né? Todos os que vão ouvir esse nosso bate-papo e tal. A gente vê na mídia também. Quantas pessoas não são milionárias? Têm a posição mais alta das suas carreiras, né? E são solitárias, tristes, sozinhas. Essas pessoas têm algum motivo para agir? Qual é a motivação?
Tem que ter para continuar a vida, né? Mas veja que a motivação não está atrelada a uma condição financeira, não está atrelada a um status, não está atrelada a uma vida social super badalada, não está atrelada a um corpo perfeito. A motivação está atrelada à sua essência, às respostas que você encontra para a tua existência e para que ela seja a melhor possível enquanto aqui você estiver. Obrigado, Carla Testa. Bem interessante quello que ela disse, no? Che vocês acham? Perché para mim é interessante, Carla Testa? Perché você toccò do soggetto ben peculiar, de uma forma bem clara e que me trasmite autenticidade, que aquilo que às vezes, vamos dizer, a gente pode pensar motivação tipo para ter sucesso, tipo para se dar melhor no trabalho, que não tem nada de errado, mas no fundo tem algo antes, porque isso tem que estar dentro de mim come pessoa, enquanto ser humano, e depois naquilo que a pessoa faz, hipoteticamente na profissão ou em outras atividades da vida. Por isso, na realidade, você me fala que para você a motivação é realmente algo que vem de dentro, é algo que vem de dentro e que aí, por isso, novamente, a gente já falou disso, vem por isso de come eu me cuido também, di come eu me accolho, di come eu me aceito, ma non di una forma passiva o di una forma conformada. Esattamente, ma di una forma proattiva di chi quer se cuidar, ou seja, tudo bem, tenho algumas imperfeições, mas olha quantas outras coisas eu tenho. Às vezes, não sei se também esta tendência que somos humanos, a gente às vezes tem de se focar demais naquilo que não funciona, naquilo que não gosta. E por isso, fora o fato que às vezes fica meio na moda de ser o que te move, mas de fato estar bem consigo mesmo, que é saudável, se cuidar em um sentido amplo da palavra, pode fazer uma bela diferença, inclusive no sucesso profissional. E falando em sucesso, pode fazer, faz, mas a gente precisa entender o que é sucesso, né? O que é sucesso para você? Sucesso para mim é ficar em casa com a família, né? Eu digo, né? Sucesso para algumas pessoas é ficar em casa com a família no domingo, dar risada, brincar e curtir um ao outro. Sucesso para mim é pôr uma mochila nas costas e ganhar o mundo, viajar, pegar uma estrada. Sucesso para mim é estar entre pessoas. Sucesso para mim é estudar, me qualificar. O que é sucesso para você? Então, o sucesso ele não pode ser generalizado. É o que é sucesso para você. Eu hoje estou aqui, nesse bate-papo aqui com você, que eu adoro. Então, eu estou no meu momento de sucesso. Eu não sei quantas pessoas vai nos ouvir, vai nos assistir. Mas já é sucesso para mim, porque me causa muito bem estar aqui, entende? A sua companhia, a forma como você me recebeu, o abraço, Carla Testa, né? Isso é sucesso para mim. Isso é sucesso para mim. E é sucesso mesmo. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Tem duas coisas que eu queria trazer aqui nesse assunto motivação, que eu acho que tem tudo a ver. O assunto é outro, a gente pode até fazer uma outra oportunidade, mas eu vou citar só esse trechinho. Em trabalhos que eu faço em relação à comunicação não violenta, tem uma história de um palestrante que estava fazendo uma palestra sobre comunicação não violenta. Entrou uma fotógrafa e ela ficava tirando foto na frente dele. E as pessoas estavam se dispersando. E ele parou de falar. E essa moça olhou para ele, isso é real, né? A moça olhou para ele e disse assim: eu estou incomodando? E ele disse: sim, você está. A plateia ficou
assim, chocada, porque ele estava falando sobre comunicação violenta, mas ele disse que a moça estava incomodando. Então, houve uma crítica ali por parte de algumas pessoas. E ele explicou. Eu achei essa explicação um motivo a mais para a gente agir, né? Uma motivação para agir conforme o nosso querer também. Nós, para termos motivação, não precisamos ser uma pessoa 100% florzinha, né? Uma pessoa, né? Não, você tem que ser autêntico. Você tem que ser autêntico com você mesmo. Tem que falar quando as coisas te incomodam, educadamente, amorosamente, mas falar. Então, assim, motivos para agir a gente também encontra quando a gente não se cala. Quando a gente pronuncia, quando a gente fala o que a gente precisa falar para as pessoas que a gente precisa falar. Esses são motivos para você ficar bem, né? Então, essa é uma questão que me chamou a atenção e eu trago para esse contexto da motivação, né? E a outra coisa agora eu esqueci. Mas aí, Mas eu vou lembrar já. Enquanto ela se lembra, eu vou lembrar já. Que é muito interessante isso, porque às vezes a gente, sempre com aquele negócio de fazer, ou de atender, ou de paradigmas, ou de preconceito, às vezes, quando a gente não analisa criticamente, mas no sentido de consciência, não de crítica, de querer pegar o que não funziona, ma di avaliare con un senso critico di coscienza, di una visão un poco ampla, si posizionar e dizer eu não estou gostando, sempre si sa gritar, falar alto, ou brigar. Não tem nada de errado, entendeu? E que às vezes, mas não vai pegar bem, eu estou fazendo... E você, de repente, acumula uma série de coisas que não te fazem bem e no momento que você realmente não está suportando mais ou está te incomodando demais, aí de repente você fala de uma forma que depois você se arrepende. Agora, falar por um acaso, com licença, nesse momento, nosso exemplo, pode parar de fazer fotografias? Isso pode ser extremamente positivo e também libertador, mas isso não só no caso para quem fala, mas também para quem está fazendo uma coisa e não se deu conta e de repente está fazendo com as melhores intenções porque está lá trabalhando. Ou seja, quantas vezes a gente deixa as coisas acontecer, às vezes de uma forma subliminal, e depois a gente não se sente bem, se sente com um desconforto, mas não sabe porquê. Com respeito, fala, se posiciona. Esse exemplo que você fez para mim assim, é algo que eu busco mesmo frequentemente, porque às vezes a gente tem medo, preocupação de se colocar. Mas isso, às vezes, mesmo com as melhores intenções, não é bom para mim, mas não é bom também para você. Por isso, acho que esta conexão consigo mesmo e com o outro pode te tornar também um pouco mais leve, um pouco mais consciente. Que dizer que você gosta ou que você não gosta, ou que agora você não se sente à vontade, a não ser evidente que não tenho uma emergência. Não tem nada de errado, está tudo bem, eu me respeito, mas te respeito. Faz sentido para você? Faz. E para você faz sentido? Vamos ver o que acha a Carla Testa. Fala, Carla Testa. E até me lembrou da segunda coisa, né? Viu? Porque assim, são coisas que vão passando pela vida e a gente deixa passar. E às vezes deixa passar por tanto tempo que acumulam, né? Então, essa questão do você falar, do você pronunciar, não só aquilo que te incomoda, mas também aquilo que você não quer fazer, né? Então, por exemplo, a família, como eu, eu no mês de julho optei por, assim, um mês de férias de julho, optei por ficar cuidando de mim, da minha saúde, do meu corpo, da atividade física, da minha comida, porque eu estava de férias da universidade onde eu dou aula. E eu não quis viajar com a família, eu não quis. Mas o protocolo diz o quê?
né? A família vai, a mãe não vai, a esposa não vai, a mãe não vai, a filha não vai, né? Não vai, né? E não vai. E as pessoas precisam entender que aquilo é uma escolha que você fez para ficar bem naquele momento. E não tem problema nenhum a mãe não ir. Se a mãe não ir, o pai faz o papel da mãe ali, porque às vezes o pai não vai e a mãe faz o papel, não é assim? Então, o falar o que você quer, não só o que você pensa, mas o que você quer também. Eu vejo muitas pessoas que se obrigam a ter uma vida social, a postar foto nas redes sociais, em lugares badalados, diferentes, com pessoas diferentes, e às vezes aquela foto não tem significado absolutamente nenhum. A pessoa se endividou para ir num restaurante caro, a pessoa, sabe, deixou de fazer uma coisa mega importante para estar num lugar onde ela nem queria estar. Então, assim, eu acho que os motivos para agir, eles precisam ser genuínos e importantes. Ele tem que vir de dentro para fora. E aí me lembra uma outra história, que não é uma história, é uma realidade mesmo, de uma coisa que é prima da motivação, que é a inspiração. Eu era muito fã, eu sou ainda, eu gosto muito dele, né? É um profissional da área de comunicação, que desde quando eu comecei a fazer faculdade, eu sigo essa pessoa. E eu gosto muito das coisas que ele escreve, eu gosto muito das coisas que ele publica. Sempre gostei. E recentemente, eu fiz um post no LinkedIn falando de uma história do meu pai, né? Que o meu pai ficou desempregado e ele aprendeu a fazer bala de coco e ele saiu vendendo bala de coco nos ônibus, nos bares, né? E ele começou a ficar muito conhecido no bairro onde ele mora, porque ele não teve vergonha, assim, de oferecer a bala dele. E ele entrava nas pessoas, ele abordava as pessoas para fazer degustação da bala, não para vender. Primeiro para degustar, para entender se a bala era boa. E eu fiz esse post no LinkedIn e por meio desse post, essa pessoa que eu admiro fez um comentário e comprou a bala do meu pai. E eu pedi para fazer um momento com ele, com uma outra amiga, para falar de inspiração, já que ele era uma pessoa que me inspirava tanto e eu fiquei tão feliz com esse encontro, né? E ele me deu a seguinte resposta: eu não te inspirei, Carla. Eu nunca te inspirei. Ele disse para mim: você foi inspirado por mim. Porque a inspiração vem de dentro para fora, é de você para o outro. Na hora, eu fiquei meio chocada, assim, porque eu tinha ele assim, né? E de repente ele me falou aquilo e depois eu agradeci, porque eu falei, ele tá super certo. A inspiração é minha, não é dele. Ele nem sabia que eu existia, mas eu já me conectava com ele. Então, eu falo que elas são primas, quase irmãs, né? Porque a inspiração e a motivação, elas são assim. Essa é a direção, ela vem de você. A sua motivação nunca vai ser o outro, né? O outro vai fazer parte da sua ação, mas os seus motivos, eles são seus. Então, acho que isso define bem, né, o que a gente faz no dia a dia. Você está vivendo pelo outro ou por você? Para o outro ou para você? Com o outro ou com você? Essas perguntas precisam ser feitas para a gente ir bem, né? Emozionante, emozionante. Bem emocionante. Aí eu vou te dizer uma coisa, mas por isso, para estar melhor com os outros, porque evidentemente aquilo que você disse não é apologia a ficar sozinho, certo? É que para ficar também melhor em qualquer tipo de relacionamento, em qualquer instância, em qualquer dinâmica, me parece por isso que aquilo que você também está destacando, precisamos estar bem, cada um consigo mesmo. Sim. E na medida que eu estou bem comigo, vou ter também relações mais saudáveis. E essas relações também provavelmente podem me trazer de volta também mais bem-estar. E aí, vamos dizer, existe também literalmente uma retroalimentação positiva.
Mas eu também percebo na sua fala, me corrija se estiver errado, que o ponto de partida é aqui dentro. Sempre. É aqui dentro. Sempre. O que você fala do retorno, né? É isso mesmo. Por quê? Quando eu tô bem, é simples assim. Quando eu tô bem, eu tenho uma capacidade maior em ouvir o outro. Sem julgamento. De novo, a comunicação não violenta. Eu ouvindo o outro, eu estou fazendo bem. E se eu estou fazendo bem, aquilo volta para mim. Entende? Então, é muito simples. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Eu preciso conversar, eu te ouço. A pessoa desabafa, fala. E você se protege, não, né? Entra naquela energia, mas ouve, a escutativa, né? E a pessoa se acalma, ela fica bem. E é por isso que às vezes as pessoas falam pra gente, eu gosto tanto de conversar com você, é por isso. É porque eu tô bem, né? Imagina se esse ciclo do bem-estar em relação ao querer bem o outro e se querer bem também fosse unânime, né? Entre as famílias, entre os irmãos, entre os pais, entre os filhos, entre os amigos, entre as equipes. Imagina que lindo seria isso, né? Qual é o contrário? Qual é o cenário contrário? Eu já ouço julgando, criticando, me colocando ali na posição do outro. E aí a gente já sabe no que dá, né? Mas olha o contrário disso, como é bonito e é simples. E tudo depende da gente, de novo. E come Carla Testa, o simples, que não significa que seja fácil de fazer, mas simples no sentido de entender o conceito. No? Tipo, é melhor brigar, discutir, ou é melhor dialogar, se entender? É óbvio que todo mundo... se calar. Ou se calar, perfeito. É óbvio que todo mundo opta pelo segundo cenário, está certo? Mas na vida como ela é, frequentemente que a gente faz, complementando aquilo que você disse, eu já penso, enquanto você fala, como posso tentar te mostrar que eu tenho razão e que você não tem razão. Na realidade, quase sempre a razão não é apenas uma ou um ponto fixo. Pode ser uma mescla entre a sua opinião, entre a minha opinião. E a opinião é minha. Se eu a coloco para partilhar com você, mas não querendo te convencer, e se você não encara que eu não quero te convencer de nada, e você ouve a minha opinião e de repente fala a sua, todo mundo sai ganhando. E aí vejo que esses conceitos da comunicação não violenta, como isso também é importante realmente para uma vida mais plena e mais leve. E se eu vivo melhor, também me sinto melhor. Aí novamente a gente, já buscando tipo um fechamento, a gente vê como realmente a saúde é algo bem amplo e frequentemente a gente pensa só em determinadas questões e se esquece que a gente pode proporcionar saúde também, por exemplo, na escutativa. Não estar presente e não sempre querer dar rispostas e soluções. Veja bem, frequentemente com as melhores das intenções. De repente, eu quero te ajudar, mas é você que tem que se ajudar. De repente insiste em uma coisa que teoricamente, aparentemente está correta, mas que não está no momento adequado da sua vida e vice-versa, evidente. Carla Testa, você tem que fazer isso porque isso é bom para a sua saúde. Mas naquele momento não é o momento para você. De repente você precisa ficar calada, quietinha e respeitar o seu momento, sem julgamento, e está tudo bem. Às vezes, ter esse momento de maior consciência, de reflexão,
pode fazer uma diferença também, inclusive, para, de repente, em um momento seguinte, em um outro período, você querer embarcar em fazer coisas que fazia sentido para você, mas que não era o momento dentro de você. Tem que ser o momento. Isso acontece, é isso mesmo, Carla? Não só acontece, como a gente pode trazer aqui o nosso diálogo, né? Quando você me deu aí o seu tempo e me ligou, quando soube que eu queria fazer um trabalho de bem-estar físico e tal, né? E eu busquei a sua consultoria, sua mentoria ali, você me ligou. E o que você fez naquele dia comigo? Me ouviu. Eu falei. Você me ouviu, me aconselhou como profissional que é e também um amigo, né? Querendo o melhor para mim, eu decidi e estamos aqui, né? E eu já conquistando os meus resultados. Então, eu acho que na vida nós encontramos os amigos, as pessoas que nos querem bem, que são capazes de nos ouvir e a gente também pode ouvi-los. Mas se essas pessoas ainda não se conectaram com o que a gente precisa, nós temos os profissionais, né, que são, como no seu caso, preparados para fazer essa escuta ativa, que são pessoas que são treinadas, estudadas, habilitadas para ouvir o que é essencial e fazer o que é mais importante, que é aí que eu acho que é a mágica do trabalho, da mentoria, né? Despertar no outro a motivação para dar o passo. Por isso, olha como é que a gente encerra, porque o passo, no, que dá é a pessoa, no? Por isso não é outro, não é outro, não é outro. Pessoa. Você pode ter o melhor treinador, que é importante, veja bem, mas que treina é você, que faz determinadas coisas. O exemplo, no caso, pode ser um exercício físico, mas se aplica absolutamente em tudo na vida. Por isso, me parece que esta consciência, este autocuidado, realmente são essenciais na vida pessoal, profissional, enfim, na vida como em tudo. Faz sentido para você? Agradeço a Carla Testa. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão também. Muita gratidão.